Mesmo tendo a palavra em suas mãos, mesmo que o Espírito Santo de Deus viva dentro de você, ainda é difícil manter sua mente sempre voltada aos princípios da fé e às coisas que deveríamos valorizar. Não é incomum nos esquecermos dessas coisas nas nossas situações corriqueiras. Por exemplo, isso pode acontecer quando você entra no banheiro e a pessoa que usou antes deixou tudo uma bagunça, roupas no chão, toalhas espalhadas. Então você imediatamente se enche de ira e quer encontrar a pessoa que cometeu tão grande crime. Longanimidade e domínio próprio passam longe da sua agenda. Pode acontecer quando você está andando pela rua e se depara com um relógio em uma vitrine ou uma roupa que por algum motivo captura o seu coração. Você sabe que não pode pagar por aquilo, mas começa a pensar em como poderia fazer. Aquilo não é realmente a coisa mais importante, mas começa a se tornar muito importante para você. Ou pode acontecer quando você deseja o carinho ou o respeito de determinada pessoa e você encontra seu coração capturado por isso e começa a andar na montanha-russa de como essa pessoa responde a você. E ela se torna muito, muito importante, a ponto de imaginar que você não vai ter jamais alegria sem essa pessoa em sua vida. Pode acontecer quando você sente vontade de baixar a guarda e começar a fazer coisas que você sabe que não deveria fazer na universidade ou no trabalho para alcançar a aceitação de um grupo. Ou pode acontecer num momento em que você é tentado pela luxúria, onde o desejo sexual começa a capturar seu coração. Você sabe que o que está prestes a fazer vai extrapolar os limites de Deus. Você sabe que está prestes a fazer algo que não deveria fazer, mas parece tão atraente, tão importante para você naquele momento. Em alguma situação pode ser apenas o desejo de estar certo, só para que alguém possa reconhecer que você está certo. E você está em uma conversa onde, ao invés de ser motivado pela unidade, compreensão e amor, você só quer ganhar o argumento. E ganhar se torna mais importante do que deveria ser. Você está disposto a até mesmo danificar um relacionamento somente para se afirmar como alguém que está certo. Bom, eu poderia seguir com exemplos e mais exemplos. Mas agora nós chegamos em uma passagem que trata sobre valores. E Pedro pretende esclarecer as coisas que deveriam ser verdadeiramente valorosas para nós. Então nós vamos voltar a nossa atenção para os versos 13 ao 21 do primeiro capítulo da carta de Pedro. Lembre-se que Pedro está escrevendo para pessoas que estão enfrentando o sofrimento e que, embora haja conforto nessa passagem da Escritura, ela é, na verdade, como eu disse antes, um chamado para ação. Especialmente nesses versos, um chamado ao entendimento sobre o que realmente é importante, um entendimento sobre o que é valioso, sobre o que é significativo. O texto diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu tenho mostrado que Pedro inicia a carta estabelecendo as bases fundamentais sobre as quais precisamos construir a nossa vida. Primeiro ele fala sobre a nossa identidade, quem nós realmente somos em Cristo. Nossa identidade não é encontrada nos dons que temos, nas coisas que conquistamos, no emprego, nos relacionamentos ou nas situações que enfrentamos. Nossa identidade vem agora pela graça daquilo que Cristo fez por nós.
Depois Pedro nos lembra do que Deus está fazendo no aqui e agora, na forma como, no meio das tribulações, Ele está nos tornando mais parecidos com Cristo. E então ele nos lembra da gloriosa redenção e do quanto devemos ser agradecidos por essa graciosa salvação que nos alcançou. Agora ele nos lança o desafio de valorizarmos o que realmente precisa ser valorizado. Eu vou passar mais rapidamente pelos versos 13 ao 16, porque eu vou focar a nossa atenção nos versos 17 em diante. Mas quero destacar algumas coisas aqui antes de seguir. Pedro, depois de apresentar as bases fundamentais, segue dizendo que devemos nos revestir com esse conhecimento da nossa identidade, da desconfortável graça do presente e a gloriosa salvação que nos foi dada para que no meio das nossas tribulações nós mantenhamos a sobriedade. O verso 13 começa com a expressão "por isso". Isso significa que tudo o que foi dito anteriormente deve ser carregado para o que ele vai dizer em seguida. O ponto é que é possível que no meio da pressão de uma tribulação você perca a cabeça, você perca o rumo e perca a sobriedade. Mas se você se vestir com o conhecimento de quem você é em Cristo, se você se vestir com o conhecimento do que Deus está fazendo no presente, e se você se vestir com o conhecimento do que Cristo já realizou por você, você terá força para se manter sóbrio e aprenderá a depositar sua confiança na graça que virá na revelação de Jesus Cristo. Também é verdade que, além de perder a sobriedade, e talvez esse seja um dos efeitos disso, você pode se sentir fraco e derrotado no meio das dificuldades e tribulações. Se você não se vestir com o entendimento do que Deus está produzindo em você através delas, você pode se tornar muito tentado a abandonar tudo e voltar aos antigos padrões, àquela vida que você sabe que está longe de trazer uma verdadeira alegria e satisfação. Ao invés disso, porque Deus está te refinando em meio à tribulação, você precisa manter o seu foco no padrão mais alto possível. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, ao invés de ser tentado a voltar aos antigos costumes, esse alto padrão tem o efeito de te manter focado. Um relacionamento com um Deus santo exige uma santidade de vida. Por isso, Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. É um padrão alto, muito alto. Mas para seguir em direção a ele, nós precisamos manter a mente focada naquilo que realmente precisa ser valorizado. Então, 3 valores muito significativos para a nossa estrutura de vida são apontados aqui para nós. E aqui está o primeiro, o valor da prestação de contas ou da responsabilidade. Uma das mentiras mais desastrosas, uma ilusão que o pecado traz, é que não há responsabilidade, que não precisamos prestar contas do que fazemos. Eu posso ultrapassar os limites e não faz nenhuma diferença, é o que o inimigo diz. A nossa cidade é cortada por um dos rios mais conhecidos do país. Eu vi fotos de quando as pessoas pescavam e andavam de barco nele. Mas o que aconteceu com o rio Tietê? Centenas de empresas começaram a despejar resíduos no rio, todas elas pensando que não faria diferença. Hoje o rio está numa condição deplorável, nessa condição que nós conhecemos. E como isso aconteceu? Aconteceu porque o padrão foi de negar as consequências. Nosso país chegou ao estado em que está porque políticos pensaram que a corrupção deles não traria nenhuma consequência. Essa é a ilusão do pecado, que eu posso fazer certas coisas, ir em certas direções, posso pisar fora dos limites e isso não fará diferença. O que Adão e Eva pensavam enquanto comiam aquele fruto? O que Caim pensava quando tirou a vida de Abel? O que Davi pensava quando tomou Betseba para si? O que Nabucodonosor pensava quando se ergueu como Deus? O que Pedro pensava quando negou ao Senhor? É chocante ver como somos capazes de olhar para o pecado e pensar que podemos pisar fora dos limites sem nenhuma consequência. Por isso a doutrina da responsabilidade é muito importante para nós. Ela nos mantém alertas sobre as consequências do que nós fazemos. Veja o que diz o verso 17. Ora,
se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Perceba que o julgamento que Pedro está falando aqui não é sobre céu e inferno, ele está falando com irmãos, é uma conversa de família sobre aqueles que invocam a Deus como Pai. Aqui já é assumido que, pelo sangue do Senhor Jesus, pela imputação da sua justiça, pela satisfação da ira do Pai através da sua morte, você foi convocado para ser parte da família de Deus, algo que você nunca conquistaria por mérito próprio. Mas, ainda que você seja da família de Deus, você precisa entender que seu Pai é um justo juiz e que todos nós somos responsáveis por cada palavra, cada pensamento, cada desejo e cada ação. Você e eu vivemos em um mundo moral que está em marcha para prestação de contas e tudo o que fazemos traz consequências, ainda que nem sempre elas sejam imediatas, mas elas certamente virão. Este é um princípio muito significativo no qual todos nós deveríamos nos agarrar, porque é um inimigo que sussurra no seu ouvido. Isso não vai fazer nenhum mal, está tudo bem. Você pode ser grosseiro com a sua esposa, que não vai fazer diferença. Você pode acessar aquele site pornográfico que não fará diferença para a sua alma ou para os seus relacionamentos. Você pode viver focado em conquistas deste mundo que não fará diferença. Você pode fofocar sobre outra pessoa que não fará mal nenhum. Mas a palavra de Deus está dizendo: isso é uma mentira cruel. Nós precisamos viver em um reverente temor da realidade de que nosso Pai, gracioso, bondoso e amável como Ele é, também é um justo juiz. Você vive em um mundo moral, haverá um dia de prestação de contas e você deve se agarrar a isso, você deve viver com um profundo respeito, um profundo temor ao Pai que é juiz, nunca desejando fazer qualquer coisa que o desagrade, nunca desejando dar um passo além dos seus limites, estando sempre alerta ao valor da responsabilidade moral. Eu gostaria de te perguntar, você vive assim? Você vive com um senso desse tipo de responsabilidade? Você vive debaixo de um temor deste santo Deus? Não se trata de um medo do juízo final, porque você sabe que é filho de Deus e que todo pecado passado, presente e futuro foi coberto pelo sangue do Senhor Jesus. Mas você sabe que este mundo não é um mundo aberto, onde você pode fazer o que quiser e estará tudo bem. Sua vida é moldada por esse valor? Você entende que você colhe as consequências daquilo que você planta? Bom, há uma segunda coisa aqui, e ela é o valor da cruz do Senhor Jesus. Você poderia argumentar que a cruz de Cristo é o evento que traz clareza e significado a todos os eventos na história, porque a cruz declara o que realmente é importante. Agora ouça. Se você entende a narrativa da Escritura, você sabe que toda a história humana estava marchando para a cruz. E toda a história humana posterior é moldada pela cruz. A cruz é o epicentro da narrativa divina. E por isso a cruz nos ensina o que realmente importa. Observe as maravilhosas palavras registradas aqui. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A coisa mais importante de toda a vida é nosso relacionamento com Deus. E a cruz nos ensina isso. Não há nada na vida que se chegue aos pés da importância da relação com Deus, porque toda a narrativa da Escritura declara que nós fomos criados para Deus, fomos criados para o seu agrado, fomos criados para a sua glória, fomos criados para amá-lo, adorá-lo e desfrutar da comunhão com Ele. Isso não só define nossa espiritualidade, isso define a nossa humanidade. É para isso que nós existimos como seres humanos. E o maior dilema da vida é o nosso pecado, porque ele nos afasta de Deus. Nosso maior problema não é a pobreza física. Nosso maior problema é a pobreza espiritual. O pecado é o que faz separação entre nós e Deus e nos traz a terrível condição de estarmos separados daquele para quem nós fomos criados. Por
Por isso, o maior dom da vida é o dom da graça do Senhor Jesus. Essa graça revelada na cruz do Cordeiro, perfeito Cordeiro de Deus, que foi sacrifício sem defeito e sem mácula para Deus. Porque em cada situação, em cada palavra, em cada pensamento e em cada ação, ele viveu absolutamente sem defeito, sem pecado. Por isso ele é um sacrifício aceitável que satisfaz todas as exigências de Deus. Agora, entre essas duas coisas, o que é mais importante no seu coração? Ouro, prata e os bens deste mundo ou o precioso sangue de Jesus? Ouro, prata e tudo que isso pode comprar ou o precioso sangue de Jesus e tudo que somente Ele é capaz de comprar? Todas as riquezas coletadas por todas as pessoas de toda a história jamais poderiam comprar a sua redenção. O preço foi pago pela mais preciosa moeda que já existiu, o precioso sangue do Cordeiro Jesus. Então, essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Você acredita nisso? Não, eu não estou perguntando se você conceitualmente acredita nisso. Eu quero dizer, você realmente concorda com isso? Você vive assim? Você vive com um profundo senso de gratidão, de privilégio, de alegria, de celebração e disciplina que vem do reconhecimento de que você foi coberto pelo sangue do Cordeiro? Não, nada em sua vida é perfeito. E não, você não tem o prazer que você poderia experimentar. E não, suas contas não são todas pagas com facilidade. E não, nem tudo o que você gostaria de ter, você pode ter. E não, você não consegue, pelas suas próprias forças, chegar ao alto padrão de santidade que Deus exige. E sim, você enfrenta doença física e sofrimentos e decepções, mas você foi coberto pelo sangue de Jesus. Você foi coberto pelo sangue de Jesus e não há nada mais precioso do que isso, não há nada mais caro do que isso. Se você encontrou o seu tesouro em Jesus, então você não precisa viver na cobiça, você não precisa ser dirigido por desejos e você não precisa seguir marchando para algum tipo de vício, para alguma coisa que domine o seu coração, porque seu coração está satisfeito em Cristo, no mais valioso presente que você jamais poderia comprar, o perdão e um verdadeiro relacionamento com Deus. Esse é um valor no qual nossa mente precisa se focar. É isso que nos faz diferentes. Então há um terceiro valor aqui. E é o valor do inabalável plano de Deus. Falando sobre Cristo, o verso 20 diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Perceba essa cadeia inabalável do plano soberano de Deus para te tornar seu filho. Primeiro começa com Cristo, que foi conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, este plano foi estabelecido antes do mundo ter vindo à existência. E uma vez que Deus coloca seu propósito em alguma coisa, a sua vontade será realizada. E então este Jesus foi manifestado. Deus, no momento certo, enviou seu Filho à Terra para assumir a forma humana, para viver onde vivemos, para enfrentar o que enfrentamos, mas sem pecado. E tudo isso foi feito como uma substituição. Veja, cada ação que Jesus realizou, cada conversa que ele teve, cada escolha que ele fez, em cada situação e em cada local, foi feito por amor a nós, porque ele estava vivendo a vida que nós não poderíamos viver, para que, por sua justiça, pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. Quão incrível é isso! E esse era o plano de Deus desde o início. E Cristo ressuscitou dentre os mortos. Era necessário que o pecado e a morte fossem derrotados, porque o pecado tinha trazido a morte física e espiritual para este mundo. E para que Cristo nos pudesse dar o dom da vida eterna, ele teria que vencer o poder da morte. Esse era o plano de Deus. E Deus lhe deu glória. Este Cristo que foi humilhado aqui na terra foi elevado para a glória, agora está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim, para que você seja dotado com fé e encontre sua esperança em Deus. Este é o plano. O inabalável conjunto de etapas que é a única razão pela qual você e eu podemos ter esperança. Então a pergunta é: onde você tem procurado esperança?
No que você tem se agarrado para a esperança? O que é a rocha segura da sua esperança? A Bíblia nos diria que se a sua esperança te decepciona, é porque você não tem a esperança certa. Porque a esperança em Cristo não vai te decepcionar. Você pode enfrentar o imprevisível. Você pode enfrentar o desconfortável. Você pode enfrentar o impensável e ainda permanecer firme e inabalado porque você tem a Cristo. E você sabe uma coisa com certeza: Ele vai completar a sua obra em você até que você esteja ao seu lado para sempre. Nada vai te separar deste plano inabalável. Talvez você esteja em uma universidade que seja difícil, talvez você esteja em um emprego que seja difícil, talvez você esteja em um relacionamento que seja difícil, talvez seja difícil ficar sozinho, talvez seja difícil para você defender a Cristo quando aparece um opositor, mas ainda assim você descansa, porque você não encontra esperança e aceitação nas coisas que te rodeiam, você encontra esperança em Cristo. É isso que você precisa continuar dizendo para si mesmo quando você perde o seu emprego e começa a enfrentar dificuldades financeiras. Está desconfortável, está difícil. Eu não sei o que vai ser no próximo dia, mas de uma coisa eu sei: eu fui aceito na família de Deus e meu Deus vai realizar o seu propósito em mim. E haverá um dia em que eu experimentarei uma riqueza física e espiritual sem fim. Talvez você esteja enfrentando decepção no seu casamento. Não foi o que você pensou que seria. Você deseja desistir, você deseja sair, você quer fugir, mas você deve se lembrar do inabalável plano de Deus, e parte desse plano é fornecer para você tudo o que você precisa para a vida e para a piedade no presente. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade e está encarando coisas que são muito difíceis. Você não sabe o que vai fazer. É importante encontrar esperança e descanso no inabalável plano de Deus. Este Deus que tem controle sobre todas as forças da natureza e tem controlado todos os eventos da história humana para te dar fé e esperança, iria abandoná-lo na sua hora de maior necessidade? Nós precisamos ter clareza sobre esses valores. Precisamos ter clareza de mente sobre o valor da responsabilidade. Precisamos ter clareza sobre o valor da cruz do nosso Senhor Jesus. E precisamos ter clareza sobre o valor do inabalável plano de Deus. Eu quero te perguntar: no que a sua mente está focada? O que realmente toma o seu coração? Ao que você dá mais valor? Onde você firma os seus pés? Onde você procura descanso? Onde você busca esperança? Que esses princípios sejam nossos valores e que possamos celebrar a graça que é nossa através do precioso sangue do Cordeiro. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por nos dar, ó Pai, lembrança daquilo que vale a pena focar a nossa mente. Que a nossa mente esteja focada nesses princípios. Que nós reconheçamos, ó Deus, que apesar de termos o nosso pecado perdoado, não podemos viver de qualquer forma, mas temos que responder àquilo que fazemos. E às vezes bagunçamos a nossa vida, ó Pai, porque andamos para fora dos limites que o Senhor estabeleceu. Ó Deus, nos perdoe, nos ajude a viver focados, ó Pai, em te agradar, em buscar a santidade, porque o Senhor é santo. Obrigado, ó Deus, pela cruz de Cristo Jesus. Obrigado pela salvação bendita que o Senhor nos trouxe. E obrigado, ó Deus, porque nós podemos descansar no fato de que o Senhor é soberano, que o seu plano é inabalável e que o Senhor está conduzindo toda a história para que a nossa salvação, a nossa redenção seja completa. Obrigado a Deus por essas lembranças e que isso tome o nosso coração nos nossos momentos de dificuldade, quer sejam nas nossas dificuldades financeiras, físicas, sejam nas nossas dificuldades de relacionamentos, ó Pai, em que toda ocasião nós nos lembremos do Senhor Jesus e da graça que está depositada sobre nós pelo precioso sangue do Cordeiro. É no nome deste Cordeiro Santo e Glorioso que nós oramos. Amém. Receber a bênção, amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, e que o ensino e as consolações do Santo Espírito esteja com o povo do Senhor aqui e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e eternamente.
Amém.